Shalom, shalom, que alegria nós estarmos aqui, primeiro Avivadas Cast de 2026 e com um formato diferente, com uma forma diferente, mas com o mesmo Espírito do Senhor sobre nós, trazendo uma palavra poderosa para a minha e para a tua vida. Muito obrigada a todas as mulheres que nos acompanharam aí em 2025. Sejam bem-vindas ao 2026 e eu tenho certeza que algo novo começou. E com muita alegria, eu quero primeiro agradecer ao Estúdio Semear, que é o nosso parceiro nesta obra, que é o nosso parceiro que nos atende com tanta excelência, profissionalismo, que faz esse ID junto conosco. Nosso muito obrigado ao pastor Jefferson, ao Paulo, também a todos que trabalham aí por trás das câmeras para que esse podcast chegue até a sua casa. E quero te apresentar com muita alegria no meu coração, muita gratidão a Deus. Quem está conosco hoje é uma convidada muito especial, uma pessoa que o Senhor usou muito, muito, muito para a minha vida, no meu começo de caminhada. Foi boca de Deus muitas vezes na minha vida. Eu estou muito feliz com esse reencontro, neste momento, neste tempo. E vamos ver o que o Senhor Espírito Santo tem para a nossa vida através da boca dessa mulher de Deus. Bispa, glória a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada, que Deus abençoe. É um imenso prazer Deus proporcionar esse momento, essa reconexão, porque nós estamos num tempo que Deus está nos encaminhando para que o propósito dele seja estabelecido em nossas vidas. Então, você que está assistindo, da onde você estiver, eu quero te dizer que se esse vídeo está chegando até você, é porque Deus quer estabelecer algo dentro de ti para que tu não venha ficar de fora desse grande avivamento do Senhor que está acontecendo já. Deus está despertando corações. Deus está despertando lideranças. Deus está despertando lugares. Deus está despertando a igreja. Então, nós precisamos ser prudentes e não deixar para depois. Amém. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vem. Então, nós precisamos estar preparados. Amém. Isso é o que Deus tem colocado em nossas vidas. E se Deus decidiu nos reconectar, ele tem a hora, ele tem o momento, ele tem o lugar certo. E a razão, né? E a razão e o motivo e a circunstância dele. É verdade. E tudo é com ele. Então, verdade. aquilo que ele estabelece, ele não coloca um ponto final. Ele coloca uma vírgula, muitas das vezes ele coloca algumas reticências, mas ele traz a existência para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio. E como é lindo a gente ter esse coração ensinável pelo Senhor, né? E eu te convido nesta tarde a fazer um balanço mesmo, né? Aonde foi que o Senhor colocou reticências na tua vida? Em qual relacionamento? Em qual... Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, aonde foi que as reticências iniciaram? Talvez seja o tempo de você resgatar, talvez o Senhor Espírito Santo já esteja te levando para este lugar de resgatar antigas alianças, ou quem sabe fortalecer uma aliança, fazer uma aliança para este tempo que está chegando. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Bispa, que o Senhor Espírito Santo praticamente gritou dentro de mim hoje, é: quem são os escolhidos? Os escolhidos do Senhor são aqueles que ouvem e decidem ter algo chamado dentro de si arrependimento. Sem arrependimento, não adianta unção, não adianta cargo, não adianta título, porque Deus, ele começa a tratar de dentro para fora. Aleluia. É dessa maneira que Deus faz. Aleluia. Todos são chamados, poucos os escolhidos, porque esses ouvem a voz do Senhor e alinham o seu coração com as batidas do coração do Pai. Aleluia. Ontem eu vi um culto da Catherine e ela falava exatamente sobre isso, né? Sobre um povo que tem o coração segundo o coração de Deus. E Deus está nos chamando neste tempo para nós termos realmente um coração segundo o coração dele. E, Bispa, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre esse movimento que Deus está fazendo na tua vida, porque eu sinto que Deus está fazendo tudo novo, né? Eu sinto assim que é um vinho novo que está sendo derramado num odre novo. Eu que te acompanho há algum tempo, eu tenho visto as tuas falas são diferentes, né? É algo mais profundo, né? Que eu também estou sentindo na minha vida desde o ano passado. Ano passado, Deus, ele realmente me chamou para mergulhar. E quando Deus, ele faz esse chamado, nunca é
como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer na alegria, mas assim, o tempo de deserto é o tempo de caverna, é o tempo realmente de viver o sobrenatural de Deus, né? Elias, quando ele foi para a caverna, depois ele fez outras obras maiores ainda, ele caminhou, né, muito mais. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho o que que é esse movimento que está acontecendo na tua vida, como tu entende o que é isso que está acontecendo, porque talvez, bispa, tenham mulheres que estejam passando pela mesma coisa, sabe? E não estão entendendo o que está acontecendo, e talvez o que tu vai falar aqui vai edificar e vai realmente abrir o coração para elas entenderem o movimento do Senhor na vida delas. Amém. Bom, nós estamos num tempo ao qual o Senhor está separando aqueles que querem daqueles que não querem. E para querer, existe algo chamado renúncia. Então não adianta, como disse, não adianta termos título, não adianta termos cargo, não adianta sermos cabeça nem governadores. Deus não tem como estabelecer reino através das nossas vidas se não há um arrependimento, um tratamento, uma cura de feridas e um posicionamento. Então, quando Deus ele nos chama para um tratamento, muitas das vezes não vai ser no tempo dele e do jeito dele. Há uma promessa sobre a vida daqueles que ele chamou e que ele escolheu. Todos são chamados, poucos escolhidos. Alguns foram chamados para uma coisa, outros foram chamados para outras. Então nós precisamos saber qual é o lugar que Deus nos chamou para exercer com excelência aquilo que ele já escreveu na nossa história. E se algo não está dando certo, se algo está fora do lugar, entra ano, sai ano, as coisas continuam as mesmas. É porque eu não tomei um posicionamento, eu não tive um arrependimento verdadeiro. E há diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é que nem uma cirurgia plástica. Ele não volta, ele não retrocede. Eu não estou dizendo que tu não vai cair, mas tu vai cair, mas tu vai levantar. E quando tu for cair e o teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, o Espírito Santo, ele começa a te despertar imediatamente. Ó, isso tá fora. E Deus começa a te corrigir. Então, Deus me chamou. É uma promessa de muitos anos. O inferno já paralisou isso inúmeras vezes na minha vida. Mas hoje, com a maturidade, entendendo o porquê e o para que Deus me chamou, Deus tem tirado a venda dos meus olhos, o tampão dos meus ouvidos, e da boca sai aquilo que o teu coração tá cheio. Então, quando Deus ele te chama para diferente, para fazer a diferença, para um profundo, nós precisamos estar atentos aos sinais. Então, assim, para isso, exige uma renúncia de... O arrependimento é que nem uma cirurgia plástica, ele não volta a ser nunca mais da maneira que era. O remorso, eu pego daqui, eu boto aqui, eu troco para lá, ele fica mudando e ele volta. Ele pode voltar para o lugar de início. O arrependimento não. A transformação é gerada através de um arrependimento verdadeiro, conectado com o coração de Deus. E a gente tem que querer isso. A carne, ela milita contra o espírito o tempo inteiro. Só que para esse tempo, há uma frequência. O Brasil vive numa cultura gregoriana. Nós vivemos num calendário que não é o calendário estabelecido por Deus. E isso está no livro de Êxodo. Então, fazem quase 5 anos que dentro da Church na Rua Deus disse: haverá um avivamento sobre a nação brasileira. Rio Grande do Sul é um dos principais lugares que Deus está chamando para esse avivamento. Só que para ver esse avivamento, para ser transmitido para as pessoas, para ser transmitido para as igrejas, o Rio Grande do Sul é conhecido como o estado de mais coração congelado, de mais frieza espiritual. Ocultismo também. Ocultismo. Só que não é o pior que o ocultismo e aquele que já está posicionado no inferno. É quem está dentro da igreja. É o líder, o cabeça da igreja que não quer deixar Deus tratar por vergonha, por medo de perder cargo,
por medo de renunciar, por medo de ter que fechar as portas da igreja para consertar a casa dele. Todo mundo sabe qual é as goteiras que tem dentro da sua casa. E se eu fico postergando isso, eu estou abrindo algo chamado legalidade espiritual. E dentro da vida de um líder, de um cabeça, de um governador da igreja, não é qualquer coisinha que vai vir contra ele. São principados. É verdade. E muitas das vezes esses principados são o próprio cabeça do inferno. É verdade. Por quê? Dentro da hierarquia eclesiástica, há um respeito, há degraus. E é muito difícil, hoje, dentro da igreja, isso ser respeitado. Se as ovelhas não respeitam, é porque quem está ensinando não estabeleceu o respeito, o governo dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, Deus tem chamado para o entendimento da palavra. Deus tem chamado para ser retomado o princípio. O calendário de Deus não é o mesmo calendário. Dentro da cultura brasileira estão estabelecidas, e isso tem passado dormente por todas as igrejas. Nós comemoramos Natal. Ah, mas é com a família, não tem nada a ver, é só para comemorar o aniversário de Jesus. Ei, Deus, ele não compactua com algo que está errado. Como que Deus vai compactuar com uma data que não é a data estabelecida por ele e que é de uma entidade? Então nós precisamos despertar. Eu sinto, bispa, que Deus ele tem chamado a igreja. Eu não sei se a palavra certa é essa que eu vou falar agora. Eu não sei se é techuvá. Eu não sei te explicar, tá? Mas assim, porque agora eu nem estudei para trazer isso, mas assim, agora Deus me lembrou. Deus ele tem chamado a igreja para o princípio mesmo, sabe? Para cumprir, porque assim, a palavra de Deus fala, não sede só ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. E nós não temos como ter o governo e o domínio se nós não praticarmos aquilo que o nosso Senhor ordena. Nós não vemos uma pessoa que está no ocultismo praticar algo que é ordenado dentro de uma igreja. Eles vão praticar algo dentro daquilo que o Senhor deles ordena. E a igreja precisa entender e inicia mesmo como Deus te revelou, pela liderança. Se a liderança está alicerçada com o espírito de Leviatã, de Lilith, de Nimrod, de N espíritos que Deus tem me revelado que as lideranças estão debaixo desse governo. E como é que uma liderança ela fica debaixo de um governo? Agindo conforme aquele principado manda. Por exemplo, Leviatã, orgulho, soberba. Né? Então, assim, se a liderança começa a ter essas atitudes, vai ficar debaixo desse governo. O mundo espiritual é um lugar de governo, é de governo. Então, a gente está sempre embaixo de um governo. Ou é do céu ou é do inferno. Então, é bem isso mesmo que Deus tem falado comigo também. Sobre a questão do arrependimento e a questão de praticar aquilo que o Senhor falou como estatuto perpétuo. Mandamento. Então, muitas das vezes a gente acaba perdendo as bênçãos. A palavra de Deus diz que a gente acaba perdendo por falta de conhecimento, perecendo por não entender a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender. Passa batido. É Natal, é Ano Novo, é altares, né? Halloween. São altares levantados. São altares levantados para deuses pagões. Eu não posso compactuar com aquilo que Deus não compactua. Então, mas a bispa carnaval, tá levando né? muito Agora veio o carnaval. Muito ao pé da letra. É ao pé da letra. A palavra de Deus diz, é sim, sim, é não, não. Ou é céu ou inferno. Morno Deus, vomita. Então, assim, foi um tempo de caverna. Foi um tempo de tratamento. Foi um tempo de entendimento. E não tem nada de errado nisso, tá tudo certo, tá tudo bem. E graças a Deus. E graças a Deus. Graças a então, Deus. assim, quando a gente reconhece que a gente precisa voltar a princípios, a gente precisa renunciar a tudo isso. Para que Deus venha governar a nossa mente, que é manipulada
pelo inferno, se os nossos olhos estão vendados e os ouvidos também. É verdade. E como é importante nós termos humildade, porque aquele que está de pé, que cuide para que não caia, né? A gente peca todos os dias e a gente tem que ter humildade, porque sem humildade a gente não vai ter espírito de arrependimento. O Senhor Espírito Santo, ele não é que nem o diabo, que ele bota, né, chuta tudo e vai entrando, invadindo. Não, o Senhor Espírito Santo, ele é um gentleman. Eu costumo dizer que ele é um cavalheiro. Ele vem, se ele é convidado, se ele é bem-vindo. Ele vai conversar contigo, ele vai te dar o temor, ele vai te dizer, olha, minha filha, por aí não. Se você não quiser ouvir, ele vai respeitar. Não é que nem Satanás que fica empurrando, impondo, né, que fica invadindo a nossa vida. Então nós precisamos entender que é chegado o tempo, sabe, Bispo? Eu sinto, assim, ó, uma urgência. E desde o ano passado, mais precisamente do meio do ano, eu tenho entrado numa dimensão de adoração, uma dimensão de desespero pela presença. É uma coisa... Olha, só poucos vão entender e tá tudo certo, assim, mas parece que rasga por dentro, sabe? E o Senhor, ele chama a todos. Ele chama a todos para esse lugar de desespero da presença, para esse lugar onde você acorda, a primeira coisa que você pensa, ai, bom dia, meu amigo Espírito Santo, eu vou lá ler a Bíblia. Sabe? Com aquela coisa, ai, vou lá ler a Bíblia para ver o que o Senhor quer falar comigo. O Senhor, ele está nos chamando para isso, porque se você não tivesse isso dentro de você, você não vai se sustentar. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, então tudo que tem no mundo é do maligno. Tudo, a música, a cultura, os valores, é tudo do maligno. Então, se nós não estivermos imersos na presença, naquilo que é de Deus, a gente realmente vai sucumbir. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre renúncia. Renúncia. Sobre renúncia. O que tu teve que renunciar? O que tu tá... Não especificamente, tá? Mas assim, há uma posição de renúncia, não há? Nesse novo tempo que tu tá vivendo? Na verdade, a renúncia, ela tem que ser diária na vida do cristão. Porque... Agora mesmo eu tô falando sobre música, e isso é algo muito sério. Principalmente se você tem uma chamada ministerial dentro do louvor, assim como eu sempre tive. Então, assim, vai vir hoje, com a tecnologia, aqueles videozinhos, com as trends, e muitas das vezes isso tá num altar consagrado ali que tu não tem nem noção o que é. E fica martelando na tua cabeça. Então, assim, tu acha que o inferno vai perder tempo com quem já está dentro do inferno? Obviamente que não. Então, é necessário a gente renunciar àquilo que não edifica. Se não me edifica, não. Aprender a dizer não. Até porque demônios entram pelos ouvidos. Demônios, eles entram... E, gente, eu quero falar uma coisa muito séria. Agora a Bispa tocou em algo, a gente falando de avivamento. E para o avivamento acontecer, que é com o arrependimento, nós precisamos ter alguns passos, algumas atitudes. E não é que o Senhor Espírito Santo, ele não vai fazer nada daquilo que você tem que fazer. Você tem a sua parte a fazer. Música não é sobre a letra, é sobre a melodia. Quando eu era do ocultismo, existia uma melodia que era tocada para se evocar. Sim. Então, você pode estar ouvindo uma música que tem uma letra linda, mas a melodia dela contém uma frequência demoníaca. Porque as músicas, tudo na cultura é inspirado por alguém. Ou é pelas trevas, ou é pelos céus. Então, entenda, demônios, eles podem acessar a tua casa, podem acessar a tua vida através dos teus ouvidos. E essa questão de ver os vídeos, realmente eu tenho esse cuidado. Eu deixo sempre no mudo. Sempre eu deixo no mudo, porque às vezes é 5 segundos. 5 segundos bastam para ser levantado um altar demoníaco dentro da casa e acabar destruindo tudo aquilo que a pessoa construiu. Exatamente. Porque abriu brecha, abriu legalidade para que aquilo venha operar. Quer um exemplo, né? Por exemplo, quando tá no mundo, você é casado. Aí, pode ver, tem casais que escutam algumas músicas e aí tá bravo com a esposa ou tá bravo com o esposo, começa a ouvir uma música que já fala em uma terceira pessoa. O que tá agindo dentro daquele relacionamento através da música? Então, nós temos que ter um cuidado absoluto e extremo. Os meus ouvidos são para ouvir o som do céu, o som do reino. A minha boca precisa proferir palavras de bênção. Eu preciso ter cuidado em cada atitude que eu faço. Aleluia. Porque as coisas que não voltam são as palavras. É verdade.
E pode ver que muitas das vezes a palavra lançada nos teus ouvidos, ela continua anos falando. E às vezes aquela chinelada que a gente tomou do pai e da mãe, você nem lembra mais. Mas dependendo daquilo que foi falado, delegado como autoridade sobre um filho, soa há anos. E se não for cancelado, e não for renunciado, e não for fechado, isso continua ressoando no mundo espiritual, tá? O Senhor Espírito Santo, ele me deu uma visão esses dias. A palavra lançada, ela é como uma pedra que você joga num rio, por exemplo. Quando você joga pedra, fica aquela imagem, aquela ressonância, né? As palavras lançadas, elas continuam ressoando dentro do mundo espiritual. Então, se você lançou alguma palavra na hora da raiva, você precisa cancelar, você precisa pedir perdão pro Senhor. Primeiro de tudo é o arrependimento, sempre, sempre. Para convergir, para converter, para mudar essa estação, você precisa cancelar, se arrepender, pedir perdão e cancelar. E trocar essas palavras. Esses dias eu tive uma experiência com o Joaquim. O Joaquim, eu não sei o que ele foi, sentar-se no meu colo. E eu disse, ai filho, tu tá me atrapalhando. Tu tá me atrapalhando e tal. Ah, que chato. Assim... E daí, na hora, o Senhor Espírito Santo falou, olha o que tu falou, cancela agora, na hora. E eu disse, Senhor, me perdoa. Eu disse, meu filho, me perdoa por essa palavra, eu cancelo isso agora. Tu não tá me atrapalhando, tu nunca me atrapalha, tu é uma bênção na minha vida. Tu não é chato, tu é maravilhoso, tu é querido. E ele já sorriu, que a criança, ela é muito esponja, né? E eu falei assim, ó, inocentemente. Então, o Senhor, ele me trabalha muito nisso, bispo, assim, mas é que a gente tem que estar com o ouvido afinado à voz do Senhor. Sim. E fala para as mulheres que estão nos ouvindo o que fazer para ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Para que a gente possa ter a sensibilidade com o Espírito Santo, a gente precisa ter intimidade. Sem intimidade, a gente não consegue reconhecer o som. Não sabe se é Deus que está falando conosco ou se são as trevas. Nós precisamos distinguir qual é a voz que eu estou ouvindo. E isso vai muito daquilo que tu tens alimentado. O que tu tens mais alimentado dentro de ti? O espírito ou tu tem deixado a tua alma falar mais, né? É que nem aquele louvor que diz assim, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Porque muitas das vezes a nossa alma, ela quer nos atrapalhar. Ela milita o tempo todo contra o espírito. Para que a gente não venha chegar naquela profundidade que Deus quer estabelecer dentro de nós. E intimidade, como é que essa mulher ela vai buscar intimidade? O que ela tem que fazer? Ela precisa abrir mão, renunciar, se posicionar, ler a palavra, porque a palavra de Deus ela vai falar com ela. E cuidar quem está ao derredor. Porque muitas das vezes a renúncia que tu precisa para ter intimidade são em amizades que te rodeiam, que não faz parte daquilo que Deus quer para tua vida, não faz parte da caminhada que Deus tem para tua história. E tem pessoas que vão ficar para trás. E a gente só vai entender isso ao decorrer, o porquê daquela decepção, o porquê que aquela pessoa fez aquilo contigo. Sim. Né? Então, quando Deus quer te levar para um próximo nível, esteja preparado, porque muitas pessoas vão ficar para trás. Comigo foi assim. Pessoas que eu achei que realmente estavam comigo, que vestiam a camiseta, que estavam dentro do barco, não estavam. Até estavam naquele momento, né? Talvez, né? Na verdade, não. Porque Deus permite para tu aprender e amadurecer quem realmente tá e quem realmente não tá. Talvez por um período a pessoa estava, mas logo é desligado. Sabe que o Senhor Espírito Santo, ele fala muito comigo sobre isso. Há um tempo atrás, alguns 2 anos atrás, eu estava orando para Deus. Eu nunca orei por unção, né? E aí, há 2 anos atrás, o Senhor ele me levou a orar, pedir unção sobrenatural e tal. E eu tô orando, assim, no momento do banho, assim, que eu tenho um momento de muita intimidade com o Senhor, eu converso muito com o Senhor. E o Senhor Espírito Santo falou assim, minha filha, você tem certeza que você quer essa unção sobre a sua vida? E eu disse assim, sim, pai, eu quero. Aí ele disse bem assim pra mim, eu nunca mais me esqueci. E, gente, eu ouço a voz como eu ouço a voz de vocês. Mas não quer dizer que você não vai ouvir no seu coração. Não quer dizer que você não vai ouvir na sua mente. Você não precisa necessariamente ouvir a voz audível. Você pode ouvir a voz do Senhor de diversas formas. Não quer dizer que ele não esteja falando. E aí o Senhor falou assim pra mim, porque isso vai te custar praticamente todos os teus amigos. Olhei. Vão ficar poucos, o Senhor falou pra mim. Não vai dar pra você encher uma mão. E eu disse assim, amém, Senhor. Porque eu quero viver a vontade de Deus. E eu lembro que quando eu me converti,
foi tudo muito confuso. Eu vim da Umbanda, 23 anos, né? Eu trabalhei em centro espírita, né? Em mesa mediúnica, todas essas coisas eu fiz, assim. E eu era iniciada na Wicca na época, e quando eu me entreguei minha vida pro Senhor, né, que na verdade foi Ele que me resgatou, porque a gente não tem condição nenhuma de nos entregar, porque a gente já tá no lamaçal do pecado, que a gente não tem condição de dizer, ah, Jesus, tem força. é Ele que é, eu digo assim, o Senhor Espírito Santo nos dá o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos devolve o Senhor Espírito Sim. Santo, e o Senhor Espírito Santo durante a nossa vida vai nos dando o Senhor Jesus, né? Com certeza. E aí eu lembro que eu escrevi num papel, assim, que eu vi até o Bispo Macedo falando, assim, né? E diga pra Deus, que a minha vida esteja no centro da tua vontade. E eu achei esse dia o papel todo mofadinho, assim, faz 5 anos, né? E aquele papel ficava colado perto da mesa onde eu orava, que eu sempre tive um canto de oração desde o início. Porque foi o Senhor que me levou a fazer isso, né? Porque a gente não tem capacidade de nada. E eu disse assim, hoje eu vivo o centro da vontade de Deus, né? Esses dias uma pessoa da minha família falou assim, bah, mas... E não é que eu pregue para todo mundo, tá? Eu não sou porque é o Senhor Espírito Santo que convence, é o Senhor Espírito Santo que fala, mas ela disse assim, nossa, mas tu só fala de igreja, de Jesus nas tuas redes sociais. E eu disse pra ela assim, isso é o ar que eu respiro. Tu nunca vai entender, porque isso é o que eu respiro, isso é o que eu sou. E ela me olhou assustada, obviamente, porque ela é do ocultismo, então a obra da cruz ela é loucura para o mundo, né? Mas para nós ela é salvação, ela é algo extraordinário. Então é isso. E eu queria, Bispa, que tu falasse assim, ainda falando um pouco sobre intimidade e ler a Bíblia. O que essa mulher, eu quero que tu fale de forma bem clara, como se eu estivesse falando para alguém que nunca fez. Porque às vezes a gente fala porque a gente já está acostumada. Sim. Então, assim, o que essa mulher que está começando agora, que quer viver esse avivamento, que quer viver esse novo tempo, que sente que Deus está pedindo mais dela, durante o dia dela, como é que tu descreveria o dia dessa mulher? Ela precisa, primeiramente, quando abrir os olhos, bom dia, Espírito Santo. Eis-me aqui, estou disponível. E ler a palavra, orar, colocar alguns louvores dentro da tua casa para que a frequência do reino venha existir dentro da tua casa, para que tu possa governar na frequência do Pai, para que Deus possa estabelecer paternidade e tu te sentir filha e acolhida, porque muitas das vezes essas mulheres elas não vão saber nem quem elas são. Exato. Porque elas estão totalmente perdidas. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele te cura de dentro para fora. E é o momento de tu te achegar mais ao Senhor. E como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Buscando, me entregando, andando com pessoas que tenham para me transbordar. Porque não adianta nada eu querer evoluir e continuar no rol de pessoas que não vão me trazer a evolução que o reino precisa. Exatamente. Esses dias eu vi o Paulo Vieira falando sobre isso, né? Eu acompanho ele, gosto muito do trabalho dele, da Camila, e ele falou exatamente sobre isso. Nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas da nossa vida. Exatamente. Então, se a gente quer transbordar o reino, a gente tem que andar. Eu sempre quero andar com quem sabe mais, com quem tem mais, com quem... Eu sou uma caçadora, não é de unção, mas caçadora de pessoas que caminham na presença, sabe? Porque isso é muito importante. Vamos orar? Vamos fazer uma oração de guerra. E já quero... 2 coisas antes que eu me esqueça. Eu quero te convidar para se inscrever no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós estamos, eu acho que com quase 400 inscritos já. Glória estamos a Deus. Crescendo para a glória de Jesus. Quero te convidar para compartilhar essa live, né? Esse podcast com mais 3, 4 mulheres que tu sentiu no teu coração. E te dizer que na segunda, terça e quarta-feira agora da próxima semana, nós teremos uma imersão de libertação de cativeiros sexuais. Ótimo. Então, se você quiser participar, ser liberta dessa área, é algo muito profundo, é algo realmente que Deus vai mudar a estação de mulheres através dessa libertação, tá? Eu tô em consagração aí, uma consagração bem forte mesmo, para a glória de Jesus, para que a tua vida seja transformada. Porque Deus, eu abri em Atos. E agora eu estava aqui falando com o Senhor Espírito Santo, Senhor, por que eu abri em Atos? O Senhor falou assim para mim, filha, porque eu quero que a minha igreja volte a ser a igreja de Atos. O Senhor, ele nos chamou para um governo e um domínio. E não importa, mulher, se você não tem cargo, se você não tem título. O Senhor te chamou para governar e dominar sobre todas as coisas. Dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, dentro da tua escola, da tua faculdade, aonde quer que você caminhe como igreja do Senhor. Aleluia. Deus está mandando eu dizer que aonde quer
que a igreja dele caminha, aleluia. A igreja dele tem que caminhar no sobrenatural, tem que caminhar como o Senhor Jesus caminhava nessa terra. Quando o Senhor Jesus ele foi preso, Pedro ele foi identificado. Uma mulher olhou para ele e disse assim: mas esse aí não é o homem. Por quê? Porque Pedro caminhava como Jesus. Provavelmente Pedro se vestia como Jesus, Pedro falava como Jesus. A sombra de Pedro curava, aleluia. Aleluia, o Senhor nos chama para um governo e um domínio. Chega de ser uma igreja adormecida. Chega de ser uma igreja onde Satanás sapateia e faz o que quer. Nós precisamos nos posicionar em jejum, oração e profetizar. Em parte falamos, em parte profetizamos. A tua casa tá um celeiro de ossos, a tua casa tá um deserto, a tua casa tá... Profetiza, faça como o profeta fez, né? O profeta falou: Senhor, se o Senhor diz para eu fazer, eu vou fazer. Ele não fez porque ele confiava nele, mas é porque ele confiava no Espírito Santo que estava dizendo para ele, que estava ordenando para ele. E o Senhor te diz hoje: governe e domine sobre todas as coisas, profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua vida. Eu tô falando com mães que têm filhos no vício, profetize sobre o teu filho. Não fique reclamando, murmurando: ai, meu filho não se posiciona, meu filho tem promessa, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Profetize, digo: meu filho é um profeta do Senhor. O meu filho está aprendendo, está conhecendo gente para ele levar para o reino. O meu filho vai ser uma boca de Deus na terra. Profetize sobre a tua casa, aleluia. O Senhor voltará para uma igreja acordada. Eu não quero ser a virgem adormecida, a virgem imprudente, a virgem distraída, e eu não quero que você seja essa virgem também, aleluia. O céu não é para muitos, e nós precisamos entender isso. A Bíblia fala que dois estarão fazendo uma coisa, um vai subir, o outro vai ficar. Sim. Nós precisamos lutar para ser esses que vão subir. E não vai ser murmurando, minha irmã. Não vai ser reclamando, minha irmã. Não vai ser pedindo oração para fulano, ciclano e beltrano. Não que não tenha autoridade, tem autoridade, mas você tem mais autoridade sobre a tua casa do que qualquer outra pessoa. Então governe e domine em nome de Jesus. Bispo, a hora, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui nesse momento agora, Senhor, estamos como filhas, fazendo aquilo que o Senhor designou para nossas vidas. E de pregar o evangelho a toda criatura. Pai, há um tempo que o Senhor está aliando as pessoas para voltarem à essência da adoração. Para entenderem, Senhor, o princípio, Senhor, das coisas que o Senhor estabeleceu e não o homem. Pai, trabalha em cada coração que está assistindo. Pai, fortalece essa mulher, Pai. Traz ela para perto de Ti. Coloca, meu Deus, pessoas nesse momento. Arama, subia, candarabaxai. Meu Deus, nesse momento, eu vejo agora uma mulher. Eu vejo uma mulher que ela está desesperada. Ela quer tirar a própria vida. Aramanda, subia, candarabaxai. Meu Deus, nesse momento agora, vá de encontro com ela. Mostra para ela, Senhor, agora que ela não é sozinha. Aramanda, subia, candarabaxai. Deus me mostra nesse momento que essa mulher colocou Deus à prova. Aramanda, subia, candarabaxou. Deus está falando contigo nesse momento e dizendo que Ele está aí nesse lugar, que Ele está no meio dessa tempestade, Aramanda subia, candarabaxou, e Ele está tratando as tuas feridas. Era o sinal que você precisava. Deus está te sacudindo nesse momento. Desperta, tu que dormes. Nesse momento, Deus está acalmando teu coração. Deus está tocando na tua mente. Deus está tirando as palavras ouvidas de maldição que você ouviu, que pessoas te humilharam. Em nome de Jesus, agora nós profetizamos a cura, Senhor amado, de dentro para fora. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nesse momento agora, Senhor, quantas estão feridas, quantas estão com seus lares arrebentados, quantas estão sozinhas, quantas estão precisando, Senhor amado, que alguém pegue na sua mão para levantar e ter forças para se posicionar. Que o Senhor nesse momento agora venha levantar a cada uma. Que o Senhor nesse momento agora venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer o arrependimento, que o Senhor venha trazer, Senhor amado, a vontade de renunciar aquilo, Senhor, que te desagrada. Talvez foi através de traumas, talvez é através, Senhor amado, da maldição hereditária. Talvez essa pessoa nem sabe o porquê que está sofrendo, mas o Senhor trouxe a sua palavra para que a sua palavra pudesse libertar, Senhor.
E nesse momento agora, Pai, que a tua palavra vá de encontro com essa pessoa. Porque a tua palavra, ela liberta. A tua palavra, ela transforma. A tua palavra, Senhor amado, traz de volta. O Senhor traz o fôlego de vida, o Senhor acalma, o Senhor abraça, o Senhor reveste aquele que não dão nada para que a tua palavra venha a ser exercida através daquele que ninguém dá nada. Quantos estão se sentindo um nada? Quem sou eu? Quem sou eu? Talvez, aos olhos do homem, você não seja nada. Mas dentro do reino do Senhor, Ele já estabeleceu uma história linda, com um lindo testemunho que você vai contar quando você renunciar às vontades da carne e se reposicionar com o coração naquele que é o único que pode transformar a tua vida, a tua família, as tuas finanças. Talvez nesse momento os teus armários estão vazios, mas Deus, Ele quer reorganizar dentro de ti para que tu possa fluir em todas as áreas. E da mesma forma que Ele está te curando nesse dia, um dia você será a ferramenta de Deus para curar outras pessoas. Senhor, eu abençoo a cada um que está aqui conosco. Traga esse avivamento. Traga, Senhor, um posicionamento diferente. Coloca esses corações para entenderem os teus princípios e a tua vontade, que é boa e é perfeita. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada um. Os que estão aqui conosco, os que estão assistindo, que toda resistência venha cair por terra, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus me deu uma visão agora, enquanto a bispa estava orando, sobre uma onda. Era como se eu estivesse na praia, mas não era praia. Mas eu via uma onda, uma grande onda se formando. E Deus tem falado muito forte comigo e com outros profetas também, que realmente está vindo grande avivamento. E Deus, Ele está chacoalhando, acordando a igreja, porque você precisa, nós somos um recipiente, você precisa estar receptivo para essa onda, para isso que Deus vai derramar sobre nós. E eu vi assim, eu vi as pessoas indo como se fosse o repuxo da onda, e as pessoas indo e mergulhando, e aquela onda ia, e quando a onda se levantava e se formava, as pessoas iam como se fosse surfando mesmo na onda. Então, não adianta nós queremos viver o avivamento quando o avivamento acontecer. Ele já começou. A preparação, é só a gente ver as pregações, a gente vê, já está sendo pregado arrependimento, isso já é o início do avivamento, porque o avivamento ele começa com arrependimento. O reposto já está vindo, você precisa acordar e dizer, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, Pai. Eu não sei o que é. Há anos atrás Deus disse para mim, eu vou te enviar para as nações. Há anos atrás Deus falou tanta coisa para mim que eu me olhava e eu dizia, gente, mas deu. Quando o Senhor falou para mim, você vai ter um podcast, eu disse, eu, Senhor, de que jeito, como que eu vou ter? E aqui está, para a glória do nome dele. Então nós não precisamos entender como, porque nós não somos capazes mesmo. A gente não tem capacidade de nada, a gente é muito pequenininho. Mas dele, que é o dono de toda a glória, que é o grandioso soberano, o grande rei de Israel, o grande soberano, Deus de toda a terra, de tudo aquilo que há, de tudo aquilo que é, aquele que era, que é e que há de vir. Esse sim tem poder. Esse sim tem poder e ele conta comigo e conta com você. Aleluia. Então diga, Senhor, eu quero surfar nessa onda. Eu não sei o que eu tenho que fazer, Senhor. Eu não sei, me ajuda, Senhor Espírito Santo. Porque se você fizer dele o seu melhor amigo, se você fizer dele aquele que vai ser o teu pastor, que vai te conduzir, você vai viver coisas extraordinárias. Eu tenho um filho mais velho que ele era ateu, gente. O meu filho, ele ora de joelho. Ele não deixava eu ungir ele, eu tinha que esperar ele dormir e ungir ele quando ele estava dormindo. E eu não desisti do meu filho subir monte, eu jejuei, o meu filho hoje ora, abençoa. O meu filho fala com Deus, esses dias ele foi abençoar a comida, e daqui a pouco ele já estava orando por aqueles que estão nas vielas, e por aqueles que estão nas drogas, e por aqueles que estão na África. Eu disse, gente, ele está avivado. E é sobre isso, é sobre esse Deus que pega um ateu, que diz assim, não, tu virou uma fanática agora, que a religião é só para enganar as pessoas.
Hoje ele tem uma arca da aliança cheia de palavras. Eu disse, filho, tu já leu tuas 3 palavras do dia já, mãe? Já li, vou pegar mais uma. É esse Deus que me tirou de 23 anos de Umbanda, que me tirou da religião Wicca. Eu iniciava pessoas, eu fazia rituais com água, com fogo, não sei o que eu nem vou falar aqui, sabe? Mas assim, é esse Deus. Quem me olha, que convive comigo, vê que Deus é na minha vida, porque foi uma mudança drástica. Drástica. Quem me conhece no passado. Então é esse Deus que eu tô falando pra você. É esse Jesus. É esse Jesus que tem esse poder. É esse Jesus. Aleluia. Esse Jesus. Quantas coisas Jesus fez na tua vida, bispa? Muito, muito. Foram tantas decepções, frustrações, mas tudo se resume a uma palavra: desobediência. A desobediência, ela te leva a caminhos de ter que pagar alguns preços que não seriam necessários se nós tivéssemos ouvido a voz de Deus e nos posicionado. Sim. Então, mas Deus usa. Deus transforma a maldição em bênção. É verdade. Deus usa até aquilo que era para te matar para virar um testemunho e salvar inúmeras vidas. É verdade. Então, nós precisamos orar. Nós precisamos estar diante da presença daquele que pode todas as coisas e somente crer. Se fosse para ouvir o homem, eu teria desistido há quase 19 anos atrás. Quando eu fui acho que foi uma das maiores humilhações que eu passei na minha vida. Quando eu fiquei gestante do meu primeiro filho. Então, assim, ali foi uma frustração muito grande. Só que era uma liderança que naquela época estava despreparada. Porque através disso, essa alma foi procurar no mundo aquilo que não encontrou dentro da igreja. O abraço, o acolhimento, a palavra, não o julgamento. Não adianta apontar, tirar fora, botar de disciplina, sem mostrar o que a palavra diz. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente acaba perecendo. Então, mas Deus, ele tem o seu tempo, a sua hora e o seu momento. E ele faz e ele refaz. Né? O importante é a gente se reposicionar. E hoje nós precisamos andar com águia, não com galinha que cisca para trás. Entende? Não tem como. Não tem nexo. Deus nos leva para uma altura, para um patamar. Eu senti uma águia agora. Quando a gente estabelece que não cabe mais alguns lugares nem algumas pessoas para estar do nosso lado. E muitas das vezes é necessário Deus fazer essa limpa e a gente só vai entender depois. Então, assim, Deus, ele trabalhou em inúmeras áreas da minha vida e ainda está trabalhando, porque todos os dias eu tenho coisas para Deus trabalhar, de dentro para fora. Agora basta a gente se permitir ser moldado pelo Espírito Santo. Vai doer? Vai. Dói. Tem coisas que a gente tem que abrir mão para poder vir um novo de Deus. E muitas das vezes dói para isso. Machuca. É um confronto. E sabe que agora eu me lembrei de Pedro de novo, né? Hoje o Senhor Espírito Santo tá falando bastante de Pedro. Porque Pedro, ele teve que mudar de atitude, né? A gente vê quantas vezes... Eu agora me lembrei de 3, mas tem mais, tá, gente? Eu me lembrei dele andando sobre as águas, que Jesus chamou ele de homem de pequena fé. Eu me lembrei dele quando ele foi dizer para Jesus não viver o sacrifício da cruz, que Jesus falou arreda de Satanás, que ele foi literalmente boca de Satanás para Jesus. Pedro, que Jesus disse depois sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Exatamente. Então, gente, o Senhor, ele trabalha... E doeu para Pedro, tá? Era isso que eu ia falar, doeu para Pedro, porque Pedro chorou. Sim. Quando Pedro... Eu sempre choro quando eu falo sobre isso, porque quando ele negou Jesus, ele chorou. A palavra de Deus diz que ele chorou. E a palavra de Deus diz que depois, quando Jesus, né, disse para ele, Pedro, tu me amas? E ele chorou também. E ele disse, sim, te amo. Né? E Jesus deu a oportunidade. Olha que lindo. E olha como é importante a gente saber renunciar. A Bíblia ela é cheia de chaves que você só vai entender se você jejuar, orar e buscar a presença e abrir mão do mundo.
Não tem como você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo olhando novela. Não tem. Não tem. Olhar filme de terror, então nem se fala, né, gente? Bah. Agora, nesse último filme, que eu nem lembro o nome agora, que teve aí, que eu só via quantos estavam manifestando dentro da igreja, dentro do cinema. Quem manifesta dentro do cinema é gente da igreja. Por quê? Se você tá no mundo e o Faz uma Espírito liga. Santo não habita em ti, Tá. não tem por que te limpar. Não. Então, o que acontece quando a pessoa se converte? Provavelmente ela vai ir para a igreja, sofrer a libertação. Alguns demônios manifestam, outros não, mas provavelmente ela vai manifestar. Eu sou uma que eu ia todos os dias na Igreja Universal, todos os dias, de segunda a sexta. Eu ia e de segunda a sexta eu manifestava demônio. Sim. Foram 3 ou 4 meses e a última vez foram 428 demônios, tá? Então, assim, quem manifestou no cinema era povo cristão Sim. que foi assistir o filme. E o demônio tomou posse ali da mente, do coração. Então, assim, não tem como você viver um avivamento, não tem como você ser cheia do Espírito Santo, ser a virgem prudente lá, cheia do azeite fresquinho, do azeite... E, gente, a unção, ela é como um mel. Eu não sei explicar porque eu já vi. Ela parece um azeite, mas ela não tem cor de azeite, ela é como se fosse um mel. Ah, é muito lindo, entendeu? Não tem como você estar cheio disso se você continuar se contaminando com as coisas podres. É. Então, você não pode estar ouvindo música do mundo. Ah, mas a letra... Não é a letra, é a melodia. É quem inspirou. Quem é que inspirou aquele cantor? Se ele não busca Deus. Qual é o pacto que ele fez? Qual é o pacto que ele Quem fez? deu aquela letra pra ele? Aonde? Qual é o altar que foi construído aquela letra, aquela melodia, aquela frequência de música? Então, assim, a gente tem que estar com os olhos abertos. É. A gente não pode se deixar levar por uma modinha, né? Então, Deus, ele tá falando a todo momento. E a mudança, ela gera algo sobrenatural, né? Porque Pedro, ele mudou, se arrependeu. Sim. E olha o que ele viveu. Pois é. E mesmo assim, ele negou Jesus. Pedro, tu vai me negar. Não, Senhor. Jamais. Vou, jamais, vou. Não, Pedro, tu vai me negar. E aí? Negou Jesus 3 vezes. Mas houve uma diferença entre Judas e Pedro. Por que o Judas? Porque o Judas... Ele teve remorso, né? Ele teve remorso. E o que habitou nele... Imagina, ó, vamos conjecturar aqui. Estamos lá, Jesus avisou. Olha só, escolheu 12. Não, Jesus não andou sozinho. Jesus andou com 12. 2 eram amigos. 1 era íntimo de coração. Então, assim, o que eu aprendo com isso? Pedro pega e nega Jesus. Era o amigo. Aí dos 12, Judas foi lá, entrega Jesus, mas tudo fazia parte do quê? Do propósito. Tanto que Pedro se revolta e aí Jesus diz pra ele: sai em nome de Jesus. Né? Sai, que tá agindo aí é Satanás. Como é que tu vai atrapalhar o propósito daquele que estabeleceu esse momento? Exatamente. Se eu estou falando que, ó, gente, eu vou passar por isso aqui, mas eu vou voltar. O que aconteceu quando Jesus foi pra cruz? Eles esqueceram, chorou, entraram em depressão. Fugiram, se esconderam. Voltaram a viver a vida de antes. Pescando. Foram pescar o quê? Peixe. E o que Jesus tinha ordenado eles a serem? Pescadores de homens. Pescar almas. Viver o propósito, a presença. Aí Jesus... Mas, ó, 3 dias eu vou ressuscitar. O que eles eram para estar focado? Não, Jesus, ó, gente, ó, vamos buscar. Orar. Vamos orar. Vamos fazer aquilo que a gente, né? Que fomos ensinados. Vamos orar, vamos buscar a presença, né? Ó, não vamos. Foi triste, foi. Bah, nós presenciamos tudo. A via dolorosa, bah, imagina Jesus passando aquilo ali, aquela dor. E aí, bah, tu vê o mestre, aquele que te ensinou todas as coisas, que te libertou, que andou contigo, sofrer tudo aquilo ali. Eu imagino que foi um baque muito grande, porque a gente já tem esse baque. Sim. Então, viver aquilo naquele momento deve ter sido muito difícil. Mas eles esqueceram o que Jesus disse. 3 dias eu vou ressuscitar. Não, e Pedro ainda teve a revelação que ele era o Cristo, né? Se a gente for pensar, mas assim, desculpa te cortar bem rápido, só pra falar algo. Não pense você que, tudo bem, daí eles fugiram lá, eles ficaram, voltaram pra vida e depois eles tiveram oportunidade, mas você pode não ter oportunidade. Não.
Exatamente. Tá? Tem pessoas que morrem dormindo, tem pessoas que morrem atropeladas, tem pessoas que têm um piripaque, puf. Então, talvez você pode não ter a oportunidade. Ah, não, eu vou viver tudo, porque eu ouvi isso de um jovem um dia. Eu disse, menino, volta pra Jesus. Foi logo quando eu me converti, daí a gente tava, né, com o primeiro amor, e aí tu tá, uau! E aí tu acha que é pelo teu braço, tu quer pregar pra todo mundo e tal, tu quer meio que enfiar água lá abaixo. E eu falei pra ele, rapaz, volta pra Jesus. Não, eu vou voltar. Mas primeiro eu vou aproveitar. Eu disse, olha, que numa dessas tu pode estar voltando numa festa, teu carro bate. Falei bem assim mesmo, pra assustar. Porque aí a gente, a preocupação toda é vocês não pensarem que assim, ah, tudo bem, eu tô afastado da presença hoje, mas eu tenho oportunidade, né? Porque Pedro tava lá pescando e pôde, mas talvez não chegue a oportunidade para você. Exatamente. E se Jesus volta, né? Aí tá lá na balada e Jesus volta, imagina? Agora, ó, vamos voltar lá. Em vez deles fazer o que Jesus ensinou, voltaram para a vida antiga. Foram pescar peixe. Judas, atormentado, o que atuava nele eram as trevas. De imediato, o que agiu nele foi a perturbação mental, a manipulação do inferno na vida dele. E o que ele faz? Eu acredito que ele deve ter tomado um baque. Entreguei o mestre. É porque Jesus disse que ele foi possuído, né? Jesus Exatamente. falou, né? Ele já te possuiu. Então, quando ele tomou uma atitude, ele estava dominado. Dominado pelas trevas. Pelas trevas. Então, acho que é tipo aquela pessoa que possui, daqui a pouco ela volta a si. Exatamente. Olha o que eu tô fazendo. Mas ele sozinho não iria conseguir. E aí, o que ele faz? Tira a vida dele. E se Judas não tivesse tirado a vida, ele entregou Jesus. Fazia parte do propósito. Tinha vivido. Jesus tinha ressuscitado. Tinha vivido. O arrependimento verdadeiro em vez do remorso. Jesus tinha perdoado. É porque Pedro se arrependeu e viveu, imagina. E aí o que Jesus fez? Jesus entrega na mão de Pedro, que negou ele, mas teve arrependimento, diferente do remorso de Judas, a chave da igreja. Chave da igreja. Uau. Entendeu? Uau. É tudo sobre arrependimento, gente. Posicionamento. Negou. Desejo. Negou. Fez errado. Impossível. Cortou a orelha direita de alguém que seria um sacerdote. Quase acabou com o ministério. Aí Jesus falou, não, peraí, vou olhar. Colou a orelha de volta. O cara tem a linhagem ali para ser sacerdote. O que tá fazendo? Puxou a espada. Aí, mas ele teve algo diferenciado entre Judas e Pedro. Pedro se arrependeu. Errou. Aí Jesus mostra na palavra que Pedro não errou uma vez. Foram várias. Agia no impulso, na explosão. Fazia errado. Mas tinha arrependimento. Foi o que teve diferença entre Jesus ressuscitar e entregar a chave da igreja na mão de Pedro. E a forma que Pedro foi usado, né? Foi demais. Imagina passar a sombra, curar, né? Exatamente. Quem somos nós, né? Que palavra tremenda pra tua vida, pra minha, né? Glória Palavra de hoje é avivamento, mas é arrependimento, conversão, mudança de atitude, mudança de pensamento, desejo da presença, né? Pedro, ele não perdeu o desejo de ter o mestre junto com ele não perdeu o desejo, a vontade, ele amava a presença de Jesus, né? Embora falho como todos nós, e hoje o Senhor te chama para arrependimento. E, Bispa, muito obrigada. Ai, meu Deus, a gente tem que tem que fazer mais. Que palavra poderosa. Eu sabia Glória que Deus a Deus ia te usar tremendamente, né? Pra falar justamente sobre isso, que é o que tu tá vivendo esse tempo, né? De viver as promessas de Deus, viver realmente aquilo que Deus tem pra ti, né? E é lindo porque Deus, ele nos trabalha na decepção, tirando o nosso coração das pessoas. Então, o Senhor, ele fala a palavra maturidade pra ti. Glória maturidade, um tempo de maturidade emocional, um tempo de maturidade na fé. Então, é lindo isso. Vamos orar para encerrar? Glória a Deus. Bora lá. Vamos orar, então? Vamos. Começa, a senhora termina, então. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, meu coração está quentinho, Senhor, alegre, feliz, de verdade, Pai, pela Tua presença, por essa palavra tão linda, Senhor. Palavra de arrependimento, de convergência, para que a Tua igreja se converta, Senhor, dos caminhos que estão afastando ela de Ti, meu Pai. Voltem para a Tua presença, Senhor. Pedro, ele voltou como ele estava, mas ele não permaneceu como ele estava. Ele voltou
voltou, Senhor, arrependido, mas ele teve uma mudança de caráter, uma mudança, Senhor, de fé, uma mudança de governo, Pai. O Senhor chama hoje a tua igreja para o governo e para o domínio, principalmente das emoções, dos pensamentos, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, as tuas filhas sejam tocadas agora. Que elas recebam, Senhor, agora o teu toque, Senhor Espírito Santo. O teu toque no coração, o teu toque na mente, Senhor. O teu toque, Senhor, que torna tudo novo. O teu toque que transforma, que aviva e reaviva a chama, Senhor. Que nós possamos ser, como a palavra diz, não deixe a chama se apagar, que a chama do amor por ti, Senhor, do arrependimento, Pai, permaneça acesa dentro de nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando um exército de mulheres avivadas. Eu declaro sobre a vida dessa mulher que ela vai ser avivada. Senhor, eu declaro que ela vai ser, Senhor, uma mulher de oração. Eu declaro, Senhor, que ela vai ser uma mulher desesperada pela tua presença, Senhor. Eu declaro que ela vai ser aquela com quem as outras mulheres não vêm se aconselhar, pedir oração, Senhor. Eu declaro os teus milagres dentro da casa desta mulher, em nome de Jesus. Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito dessas casas, Pai. Envia os teus anjos para buscar, Senhor, este filho que está no vício. Envia os teus anjos em nome de Jesus para buscar esse marido que está no vício, talvez na prostituição, talvez no adultério. Eu quero declarar, profetizar, em nome de Jesus, um novo tempo sobre esta casa. Uma casa vivendo os valores morais, os valores étnicos, Senhor, os valores, Senhor, da Bíblia, os valores da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os valores éticos, Senhor, da tua palavra, Senhor, pulsando dentro de cada coração dessa casa, Pai. Fortalece essa mulher, Senhor. Fortalece, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que está dentro do coração, que não provém de ti. Eu declaro que todas as trevas que estão agindo sobre a mente desta mulher, assim como agiram na mente de Judas, eu declaro que saiam agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a todo espírito maligno que tem agido no coração, que tem agido na mente. Saia! Espírito do vício, saia! Seja livre agora! Seja livre agora! Seja livre agora, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, da apóstola Janice. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse podcast. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse estúdio. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo, que está vendo, Senhor, esse dia de hoje, essa gravação que o Senhor coordenou da sua maneira, do seu jeito, como o Senhor quis. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o Senhor amado, a cada um aqui. Eu peço que o Senhor venha trazer para a vida, Senhor, da tua apóstola, Senhor, toda a promessa que o Senhor estabeleceu para a vida dela. Que o Senhor venha trazer força, que o Senhor venha trazer direcionamento, discernimento, que o Senhor venha capacitá-la, em nome de Jesus, Senhor amado, porque o Senhor capacita aqueles que ouvem a tua voz chamar. Pai, nesse momento agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando a vida dela. Vai tocando, vai trabalhando, vai estabelecendo, Senhor, tudo aquilo que ela necessita para que a tua obra venha a ser cumprida através da chamada que o Senhor colocou em seu coração. Pai, eu quero te agradecer por cada vida. Eu quero te agradecer por cada minuto, por cada segundo que estivemos aqui conectadas, juntas, para um propósito estabelecido pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por nos levar aos teus princípios. Obrigado, Senhor, por ouvirmos a tua voz falando conosco. Que nós possamos, Senhor, sair desse ambiente diferente da maneira que entramos. Para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos e glorificamos ao teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que ficou conosco até aqui. Aleluia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso aí. E envie também seus pedidos de oração nos comentários que eu vou estar apresentando durante as orações da madrugada. Siga também o Instagram. Desperta Conexão. Você pode estar assistindo, seguindo, ativando as notificações para não perder o 60 segundos com Jesus. E a palavra do Senhor Deus diz hoje. Deus diz para ti assim, ó: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro
adoro, a presença desce nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Siga também lá, Apóstola Glória a Janice Deus. Ferreira, Em nome Vivadas de Cast e Semear Estúdio. E até semana que vem tem mais do céu na terra através Glória da voz a das Deus. mulheres. Deus Aleluia. abençoe.